Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 26 de abril. Celebre as conquistas. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Livro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Salmista foi enfático em mostrar que as bênçãos de Deus não são incompletas ou pela metade, mas amplas e abrangentes na vida de todo aquele que segue os preceitos divinos. Então, quando você observa que a vida de outra pessoa prospera grandemente, ao passo que você permanece estagnado, é sinal de que alguma coisa em sua vida está desalinhada. E, se você se sente indignado por causa disso, esteja certo de que a serpente já inoculou o seu veneno. Costumo dizer que é mais fácil encontrarmos 100 pessoas com quem chorar as nossas dores do que uma para celebrar conosco as nossas conquistas. Eu me questionei sobre o porquê disso, e o Pai me revelou que isso se deve ao fato de vivermos muito mais na carne do que no espírito. Ou seja, temos olhado mais para este mundo do que para as coisas eternas. E, quando vivemos na carne, ficamos cegos para as coisas espirituais. É necessário compreender primeiro as coisas espirituais e, depois, as carnais. Ao viver de modo inverso, pondo as coisas carnais em primeiro lugar, somos alvos fáceis do inimigo. Então, precisamos estar em um nível em que, ao vermos o nosso próximo prosperar, devemos nos alegrar. Se você tem celebrado a conquista de alguém, está no caminho certo e seu coração é bom. Não se deixe tomar pelo sentimento de que a conquista alheia é imerecida. Servir a Deus e ajudar o próximo em suas conquistas é motivo de alegria, pois com esse coração você prosperará por todos os lados, rompendo e vivendo o sobrenatural de Deus em sua vida. Frase do dia: tenha visão daquilo que Deus tem para você. Leitura bíblica, livro de Lucas capítulo 22, palavra-chave: celebrar. Lucas capítulo 22, estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes, e com os capitões de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia, chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e, com ele, os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior.
E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. As 2 espadas. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: nada, disse-lhes. Pois, mas, agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Jesus no Getsemane. E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai para que não entreis em tentação. Jesus é preso. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse: deixai-os. Basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram, e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E, um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E, passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito:
antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza-nos. Quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram, se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou, se vó-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus, e disseram todos, logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então, disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!